Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro. Boa noite Brasil, boa noite meus amados irmãos. Estamos começando mais um Podcast On, o seu programa de sextas-feiras de debate, de bate-papo de conhecimento, onde a gente fala dos mais variados temas aqui, né? Nós falamos desde os filmes dos Vingadores até o Apocalipse. Aqui é tudo. A gente fala de tudo aqui no Podcast. E nós já tivemos no mês de junho, tivemos apenas um podcast, né, que foi o último que nós tivemos, e foi sobre filmes, né? E nós estamos retornando agora em agosto, né, para novos temas, né? E nós em breve aí vamos anunciar a vocês novos temas do podcast. Hoje nós estaremos falando sobre o pentecostalismo no Brasil, né? Nós vamos falar um pouco também, muito rapidamente, sobre a história do pentecostalismo no Brasil. Vamos falar sobre as denominações, sobre os jargões, sobre como é ser pentecostal, sobre a importância do pentecostalismo para a nação e a diferença que ela faz na Igreja do Senhor, assim como também o cancioneiro pentecostal, que hoje eu estava no trem ouvindo um cancioneiro pentecostal no trem. Que benção, o fogo estava caindo no trem. Mas nós vamos começar e não podemos deixar de bate-papo aqui, sem deixar de apresentar os nossos convidados aqui do podcast nessa noite de sexta-feira 13. Não tem nada a ver. Sexta-feira 13 é a sexta-feira abençoada por Deus. Então nós vamos começar apresentando o nosso primeiro convidado, e é a primeira vez que ele está no podcast, a primeira de muitas, porque eu quero colocá-lo, e para mim ele já está colocado no nosso time teológico, o pastor Gilsonei Alves, que está conosco a primeira vez para participar, é o nosso novo componente do time teológico, time de pastores, de teólogos que estão fazendo parte aqui do podcast. Seja bem-vindo, pastor Gilsonei Alves. Amém, queridos. Graças, paz. É bom estar aqui, atendê-lo, poder participar cooperar, né, desse debate bacana, desse bate-papo legal. Eu louvo muito a Deus por isso, o tempo que a gente tem, a amizade que nós temos, né? Eu acredito muito que a gente vai poder compartilhar muita coisa boa aqui. Eu acredito muito que Deus vai nos abençoar bastante nesse tempo que nós tivermos aqui. Que bom, que bom. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, também com a gente, Alexson Marcos, mais uma vez conosco, né, participando aqui. Ele esteve conosco no nosso primeiro debate teológico, que nós falamos sobre a escola bíblica dominical, nós falamos sobre a importância da escola bíblica dominical nas igrejas, né? E se você quiser assistir esse debate que nós conversamos com o pastor Marcelo de Manaus, o pastor, meu pai, pastor Livaldo, meu irmão do Piauí, que participou, foi muito interessante. Você vai lá na página do Podcast no YouTube e você vai poder assistir o nosso bate-papo sobre escola bíblica dominical. E mais uma vez, o meu querido irmão Alexson Marcos, direto de Maranhão, isso mesmo, com a gente aqui. É um prazer tê-lo conosco. Suas considerações iniciais, meu querido irmão Alexson Marcos. Fala, querido Alexandre, meu caro pastor, a paz do Senhor Jesus, e a todos que acompanham a essa transmissão. Sinto-me muito honrado de estar aqui mais uma vez, de poder contribuir com a obra de Deus, com o ensino teológico e com essa discussão sadia, com essa conversa sadia que nós teremos hoje à noite. Quero agradecer ao convite que nos foi feito e expressar a minha gratidão em estar com vocês nessa noite. Então vamos começar a bater um papo sobre o nosso assunto de hoje, não é? Que é o pentecostalismo. Assim, quando a gente fala de pentecostalismo, e aí eu vou fazer essa pergunta primeira para o Alexson, que eu acredito que no momento é o nosso historiador aqui, no momento assim, que ele tem, inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, vocês têm que conhecer a página no YouTube do Alexson, ele conta as histórias dos hinos da harpa cristã. Gente, é sensacional. Inclusive, foi uma explosão, depois ele pode até falar sobre isso, a gente vai falar sobre o cancioneiro pentecostal, a gente pode falar sobre isso. Mas então eu vou fazer essa pergunta ao Alexson, que ele tem um pouco desse historiador na vida dele, né? Alexson, como é que foi, e depois eu vou pedir ao pastor para também dar suas considerações, que surgiu essa onda de pentecostalismo mais, vamos dizer assim, mais contemporânea, fora Atos 2, né? E como é que você veio da onde? Veio do Brasil? Veio de fora do Brasil? Como é que foi isso? Você pode dar início aí ao nosso bate-papo. Alexandre, eu li um livro há 5 anos de um dos pastores da Assembleia de Deus da Paraíba, ou do Pernambuco, não estou lembrado, do pastor Altair Germano, um livro chamado Rastros de Fogo. E ele até esclarece muitas coisas, porque a gente tem a ideia de que o pentecostalismo é uma coisa norte-americana. Mas ele apresenta alguns fatos históricos de lapsos do pentecostalismo ou de derramamentos fatuais do pentecostalismo do Espírito Santo em épocas até, por exemplo, na Idade Média.
Mas, de maneira mais recente, o pentecostalismo que veio influenciar o Brasil, ele tem origem nos Estados Unidos. Como movimento protestante tem origem nos Estados Unidos, mas a origem é bíblica. Nos Estados Unidos, lá por volta de 1900, surgiu o grande movimento da Rua Azusa, que foi fortemente impactado pelo movimento da santidade, lá com o pastor negro, cego, William Seymour, que foi um gigante pentecostal naquela época. Ele empunhou a bandeira pentecostal e pregou aos quatro cantos, aonde ele pôde ir, a mensagem do evangelho pentecostal, que consistia basicamente na pregação da volta iminente de Jesus, na atualidade dos dons espirituais, na evidência das línguas estranhas como poder de Deus para a comunicação dos crentes ou para a transmissão do evangelho em uma outra língua desconhecida. Então, de maneira contemporânea, o pentecostalismo ele surge nos Estados Unidos como um movimento protestante, lá pelos anos de 1900 e alguma coisa, e veio a influenciar o Brasil, basicamente, principalmente pela chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren. É verdade que antes, a Igreja Assembleia de Deus não é a primeira igreja pentecostal do Brasil. Antes disso, já havia a Congregação Cristã no Brasil, que pouquíssimos anos antes já espalhava essa mensagem pentecostal. Então, para resumir a resposta, tem origem, como movimento recente, tem origem nos Estados Unidos, a partir do avivamento da Rua Azusa. Muito bem. E, pastor, quais são as suas impressões sobre essa questão do início desse movimento mais contemporâneo, né, no mundo, para poder chegar aqui? Até porque Gunnar Wingren, ele veio da Suécia, não é isso? Eu não sei essa informação correta, né? Quais são as suas impressões sobre essa primeira parte, pastor? Então, nosso irmão Alex colocou aí com muita propriedade, né? E o interessante é quando o William Seymour, ele é orientado por Deus, né? Vou colocar assim, e parte aí da América, esse grande avivamento nessa época de 1906, acaba sendo não só para o Brasil, para a América Latina, mas também para todos os outros cantos do Brasil, do mundo, né? Acaba sendo uma referência no aspecto de pentecostalismo, né? Bom, nós batistas normalmente, né? A gente procura separar muito o pentecostalismo com o avivamento, né? Porque quando você fala muito de pentecostalismo, você vai lembrar de Atos 2, que não era o propósito, o fato de ser o tempo do Pentecoste com o batismo do Espírito Santo vai tornar isso Pentecostes, né? E acaba perdendo o propósito principal pela festa, pelo Pentecoste. Mas é marcante a partir de 1906, aproximadamente, quando é seguido esse pentecostalismo de sinais e maravilhas. Isso é muito fantástico, que as pessoas acabam ali na América do Norte, não conseguindo contestar tudo aquilo que acontecia no aspecto de mover do Espírito Santo, né? Como se o apóstolo Paulo, como se eu estivesse vendo o apóstolo Paulo dizendo, né? Eu não vos fiquei apenas em palavras persuasivas, mas em manifestação e em poder. E é isso que traz autenticidade. Depois vai ter uma briga com relação ao falar em línguas ou não, que existe até hoje, mas a gente vai ver que isso é seguido de sinais e maravilhas. É isso que vai atestar, não é? Não é apenas um movimento que se vive no Brasil hoje, nesse tempo, né? O de falar em línguas, o de saltar e de pular, mas muito importante ser seguido de sinais. E isso que é o fantástico, né? Aí a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vai marcar o seu ministério, né? O interessante é que eles são muito bem organizados nisso, né? Um vai estudar a história do Brasil, vai estudar o português, e o outro vai ver livros, né? Um se baseia em cuidar do alimento, em cuidar do cuidado, né? De poder sobreviver, e o outro vai, olha, enquanto você cuida do pão, eu vou cuidando da questão espiritual. E é exatamente isso que você vai encontrar em Atos 2 também, né? Os apóstolos fazendo isso, quando os próprios diáconos são separados para isso. E é muito organizadinho isso, né? Isso é muito bonito, isso é muito lindo, porque a contestação, ela cai quando vem seguidos de sinais, né? E isso é muito fantástico. No Brasil, isso de lá para cá mudou, acredito que vai ser também o motivo para a gente continuar o tema de hoje, mas o original é exatamente isso, é ser seguido de sinais e maravilhas. Eu digo isso porque isso vai marcar, vai dar autenticidade a esse movimento pentecostal. E isso é fabuloso, isso é fantástico, é fantástico. Mas e a chegada ao Brasil? Quer dizer, nós vemos esse movimento, podemos fazer um resumo, né? Um movimento tentando, a igreja primitiva,
com os sinais, como foi dito aqui pelo pastor Gilson Ney, Deus usando a igreja. Depois, ao tempo, depois dos séculos, a igreja começa a se fazer uma formalização, começa a ficar muito formal e perde esse fogo do Espírito, essa unção, né? E passa a ter essa frieza, né? As igrejas começam a se tornar grandes demais, os homens grandes demais. Há uma tentativa, como disse aqui pelo Alexson, na Idade Média, de um retorno, uma renovação. E agora, contemporaneamente, no ano de 1906, no 1904, retorna ali. E aí, como isso vem para o Brasil, Alexson? Como esse movimento chega à nação tupiniquim? E você podia discorrer sobre isso, por favor? O movimento pentecostal ele chega no Brasil fruto da obra missionária. Porque é uma das características marcantes do pentecostalismo é o labor missionário, é o cuidado com o trabalho missionário, e isso foi muito frequente aqui no Brasil e que tem impulsionado o movimento pentecostal. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegou, já acharam a Congregação Cristã no Brasil, que, salvo engano da minha parte, a doutrina pentecostal foi trago por um italiano que veio ao Brasil e aqui espalhou a mensagem pentecostal. Então, tudo começa por volta de 2 ou 3 anos aproximadamente, antes da Assembleia de Deus chegar como um movimento maior. A Congregação Cristã já havia chegado no Brasil fruto do movimento missionário. Como nós cremos, os pentecostais creem que o batismo com o Espírito Santo, ele impulsiona o cristão a evangelizar, então faz sentido quando nós vemos denominações pentecostais aportando em solos brasileiros e crescendo muito. Então chegou a partir desse labor missionário da Congregação Cristã do Brasil, que tem algumas diferenças até crassas em relação ao pentecostalismo da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, por exemplo. Tem algumas diferenças, eles são um pouquinho mais fechados, eles são um pouquinho mais exclusivistas, eles não têm esse apego ao estudo teológico, mas não deixa de ser uma igreja pioneira em se tratando de pentecostalismo no Brasil, que, repito, chegou aqui em terras brasileiras fruto de labor missionário. E, evidentemente, houve as resistências, como o pastor Gilson falou agora há pouco, existem as contestações, mas diante dos sinais e maravilhas que são realizados, as contestações ficam sem sustentação, sem argumentação. E a Congregação Cristã no Brasil também encontrou esse tipo de resistência por parte do protestantismo tradicional, os irmãos presbiterianos, os irmãos congregacionais e etc. Mas chegou ao Brasil a partir do trabalho da Congregação Cristã no Brasil, que, diga-se de passagem, é a segunda maior igreja pentecostal do Brasil. A gente acha que é a igreja quadrangular, mas a Congregação Cristã no Brasil é a segunda maior igreja pentecostal no Brasil. Eles são muito discretos, em certo sentido são muito discretos, não aparecem muito, mas eles crescem demais. A Congregação Cristã, se eu não me engano, não tem pastor, né? Eles não têm pastor, eles não fazem evangelismo de rua, não concordam com o evangelismo em praça, em rádio, né? É uma forma bem assim peculiar, diferente, né? Não vamos tecer críticas, mas, na verdade, eles, como disse o Alexson, são realmente diferenciais, estiveram aqui no início. Mas o que eu queria saber aqui de vocês chegou aqui pela Congregação Cristã do Brasil, e aí uma das igrejas que, vamos dizer assim, mais se abriram para o Brasil, ou tiveram um trabalho, uma explosão no Brasil, não podemos esquecer que foi a Assembleia de Deus, né? E esse ano, se eu não me engano, está fazendo 110 anos, fez 110 anos, né? Ali no estado do Pará, né? Como é que foi essa chegada aí, pastor Gilson Ney? Só tem essa informação, como é que foi essa questão aí, sobre a Assembleia de Deus que chegou ao Brasil? E esse trabalho missionário que foi feito, porque, assim, na cabeça de muita gente, poderia ser São Paulo ou Rio. Normalmente, alguém chega no Brasil para abrir uma empresa, para conhecer o país, vai para São Paulo ou Rio, né? E foi parar no Pará? Como é que foi isso, pastor Gilson Ney? A história, né, aponta para que eles, Daniel Bergman e Gunnar Wingren, eles estavam orando depois de ter passado, né, pela Rua Azusa, ter tido essa experiência muito grande com William Seymour. Eles vão orar ao Senhor, eles vão orar a Deus e eles simplesmente giram, né, uma das histórias é que ele gira o globo terrestre que eles têm, ou faz sorte no mapa terrestre, e ele aponta, um dos dois, Daniel Bergman e Gunnar Wingren, eles vão apontar, e quando eles vão apontar, eles apontam para o Brasil, e especialmente para o Pará. E é para ali que eles vão partir, né? E vão levar essa experiência, né? Nessa grande investida missionária no Brasil. E eles desembarcam no Brasil, e presume-se que eles foram alocados pela igreja presbiteriana na época, né?
Presume-se que eles foram alocados pela presbiteriana na época, na região. E quando eles são alocados pela presbiteriana, acontece esse grande mover lá e traz essa certa confusão, né? Porque é tudo novo, né? Traz uma certa confusão. E acaba uma irmã da presbiteriana, ela tendo, eu não me recordo muito bem o nome dela, ele acaba tendo uma experiência, como eu falei, né, muito grande através do Espírito Santo. Porque as pessoas, elas esquecem uma coisa hoje, né? Uma das evidências que a gente entende que é o mover, o batismo, vamos dizer assim, do Espírito Santo, ou o mover do Espírito Santo, seria o falar em línguas. E as pessoas se enganam muito com isso, porque isso é 1, 2, né? Então a pessoa vê muito isso como a única evidência, né? A pessoa pensa, não, essa é a evidência. E essa irmã vai passar por essa experiência, não do batismo do Espírito Santo apenas, mas desse mover do Espírito Santo. E eles passam a fazer essa reunião na casa dessa irmã, e por aí a igreja vai crescendo. Depois, eles vão abrir a segunda, eles fundam, né, abrem a primeira Assembleia de Deus no Pará, em Belém, e hoje lá o pastor presidente dessa igreja, que eles chamam Assembleia de Deus Mãe, é o pastor Samuel Câmara, ele é o presidente lá, né? Houve até um arranhamento, né? Quando ele assumiu, porque ele era da CGADB e o pastor José Wellington era presidente da CGADB e já era presidente da CGADB há muitos anos, e também participava da CGADB o pastor Silas Malafaia, e a partir daí eles deixam de fazer parte da CGADB e abrem a sua própria convenção. Na sequência, eles vão fazer... Mas, pastor, o senhor dizia sobre a questão de que houve ali um problema com aquela irmã, né? Que era presbiteriana e foi renovada, é isso? Ela passa por esse processo, né? Acaba sendo renovada. E há quem diga que nessa experiência ela tinha uma enfermidade também, cuja ela teve uma cura muito considerável, né? A respeito do que ela tinha. E por aí foi, a igreja foi crescendo, foram divulgando o evangelho desse pentecostalismo, e eles foram e abriram a Assembleia de Deus, a segunda Assembleia de Deus, né, nessa linha pentecostal, aqui no Rio de Janeiro, né, no campo de São Cristóvão, né, onde um dos pastores mais famosos foi o pastor Túlio Barros, durante muitos anos, pastor da Assembleia de Deus aqui em São Cristóvão. E o interessante é que hoje, na verdade, a Assembleia de Deus de São Cristóvão, ela tem outro endereço e é também em São Cristóvão. Um dos filhos do pastor Túlio Barros, ele é pastor dessa igreja. Eu esqueci o nome dele. Pastor, lembra? Vocês lembram o nome dele hoje? Não lembro. Não sei se eu esqueci. Hã? Isso, eu esqueci o nome dele. Não, esqueci. Eu estava com na cabeça. Eu me casei lá. Mas... Hã? Você sabia? Se casou lá? Eu me casei lá, na antiga. Então... Isso, exatamente. Na antiga, que é a primeira Assembleia, porque o que acontece? Eles abriram uma grandona lá, bem diferenciada, e a antiga, ela permaneceu lá, ela ainda existe. E o pastor Samuel Câmara, ele comprou o prédio, ele comprou esse prédio. Olha, e hoje, o o pastor dessa primeira igreja Assembleia de Deus do campo, né, que era a CGEDB, aqui no Rio de Janeiro, que é a segunda no Brasil, é o pastor Jean Max. Pastor Jean Max, hoje ele é o pastor que dirige essa igreja pelo campo do pastor Samuel Câmara. E a partir daí foi crescendo, e a Assembleia de Deus se tornou nessa grande denominação que ela hoje é, não é verdade? Eu até achava, eu não sei, Alex, se você tem informações sobre isso. A gente, obviamente, vai pegar outros temas aqui, mas só mais esse detalhe aqui. Eu não consegui entender essa questão da igreja de Madureira, que eu até achava na minha cabeça, né? A primeira aqui do Rio de Janeiro seria de Madureira. E eu não consigo entender esse aí, o campo de Madureira e São Cristóvão. Você tem uma informação, Alexson? Você está aí no Maranhão? Você tem alguma informação nesse sentido? Sim. Eu sei poucas informações a respeito dessa divisão histórica, né? Mas, se eu não estou enganado, foi, na verdade, uma briga, é uma palavra muito forte, mas foi uma disputa por domínio, algo desse tipo. Eu não tenho muito domínio sobre essa divisão aí. O que aconteceu foi o seguinte, né? Quando os pastores europeus, né? Porque o que acontece? Daniel Bergundar Vigen, eles eram suecos. Então, na medida que as Assembleias de Deus, né, no caso, as Assembleias de Deus, que é uma referência do pentecostalismo, como o pastor colocou muito bem, não é a primeira,
o que aconteceu? Os pastores no Brasil, eles começaram a assumir as igrejas no Brasil. E os pastores, tanto suecos, depois os americanos, eles foram retornando para os seus países. Foi nessa época que a igreja cresceu demais, que já existia, já foram montando os círculos de oração. O círculo de oração das Assembleias de Deus, ela é tão antiga quanto as Assembleias de Deus. É tão antiga quanto. Porque os círculos de oração, eles foram montados para que as mulheres fossem intercessoras na construção ou na ampliação dessa igreja. O mais famoso, no caso, eles começaram a abrir no aspecto convencional. Porque quando eles começam a crescer, eles começam a entender que eles precisam, porque a convenção nada mais é, qualquer convenção, é ampliar, é reverberar a sua voz. E o mais famoso de todos esses pastores, né, que a gente pode falar como o pastor Túlio Barros, foi o Paulo Leiva Macalão, que foi o idealizador de toda aquela Assembleia de Deus de Madureira, né, que hoje lá o presidente hoje é o pastor Abner Ferreira, mas o presidente de honra é o pastor Manuel Ferreira. Bispo Manuel Ferreira, que é o pastor de honra da Assembleia de Deus de Madureira. Aí foi tudo, né? Por exemplo, aí foi nascendo os campos, as convenções, Madureira chamada CONAMAD, CVADB, e por aí foi, né? Foi crescendo dessa maneira que a gente viu aí, graças a Deus, né? Muito bem. Tem uma frase que é muito curiosa, que era dito nos anos 70, né? Que tinha a ver com Coca-Cola e com a Assembleia de Deus. Você sabe a frase que era dita há muitos anos 70, o Alexson? Você conhece essa frase? Não, mas eu conheço a história de um pastor que proibiu. Não, tudo bem, vamos entrar nisso aí, porque eu quero entrar nisso aí. Você conhece, pastor? Eu não conheço a frase. É uma frase que eu ouvi na faculdade de publicidade. Frase que a publicidade usava nos anos 70. Por quê? Porque todo lugar tinha Assembleia de Deus e todo lugar tinha Coca-Cola. Então acabou virando ali meio que uma brincadeira dentro da área publicitária. E isso aí, a professora lá na faculdade estava falando sobre isso, e eu achei muito interessante, muito curioso, né? Porque até eles reconhecem esse crescimento, né, da Igreja Assembleia de Deus. Mas você dizia, agora vamos entrar exatamente nesse campo aí. Uma das coisas que a gente não vê normalmente, e até existe muito, do passado, vamos dizer assim, a gente vai falar aqui um pouco, ainda está falando um pouquinho do passado, que era o radicalismo ou os costumes, usos, costumes e chamados doutrinas por alguns, eles foram muito mais divulgados pelas igrejas pentecostais, apesar de ainda existirem, mesmo em igrejas batistas, presbiterianas, igrejas tradicionais, as mulheres elas não podiam usar calça comprida, tinha uma coisa assim também nessas igrejas, né? Na década de 50, de 40, as igrejas evangélicas eram todas radicais praticamente, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa fase de que a igreja, ela proibia tudo, entre aspas, né? Proibia tudo, nada podia, né? E aí a gente continua aí com o Alex, eu queria contar alguma história nesse sentido aí a gente pode desenvolver um pouquinho nesse sentido. Como é que foi isso? Esse lado, não sei se sombrio ou polêmico do pentecostalismo, né? Eu diria que essa é uma fase que ainda não acabou. É uma fase que está acabando, mas ainda não acabou. Porque ainda hoje existe muitas igrejas que fazem confusão entre doutrinas e costumes. Eu nasci numa Assembleia de Deus muito tradicional. Então coisas, por exemplo, como assistir TV, jogar futebol, eram considerados pecado. E isso não é de hoje, é desde a origem da Assembleia de Deus no Brasil, já veio com essa tendência muito influenciada pelo movimento da santidade. O pentecostalismo ele é muito influenciado pela doutrina de John Wesley, por aquele apego à santidade, à separação do mundo. E com isso, os pioneiros, a gente precisa reconhecer que os pioneiros da Assembleia de Deus cometeram alguns equívocos, como esse de confundir doutrina com costumes. Ou seja, não era, em algum sentido, em alguma situação, não era a doutrina da palavra de Deus que definia o que era certo e o que era errado, mas aquilo que as pessoas do mundo faziam que definia o que era certo e o que era errado. E compreender isso aqui faz uma diferença absurda. Ou seja, não é o que o mundo faz que nos diz que é errado, é o que a Bíblia diz que é errado, que de fato é. E com isso, muitas igrejas se fecharam demais. E quando a gente confunde doutrinas com costumes, acontece esse exclusivismo, como ainda existe em algumas igrejas pelo Brasil afora. E essa questão também ela é muito motivada
No início teve alguma falta de apego à palavra de Deus, apego não tanto à palavra de Deus, mas ao estudo teológico e sistemático das Sagradas Escrituras, de maneira que, como nós pentecostais valorizamos muito a experiência, no início houve exagero, houve pessoas que colocaram a experiência no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, de maneira que se o irmão teve a visão, sonhou no inferno, o diabo com um monte de cabelo na mão, então aquele irmão no outro dia contava um sonho dizendo que era Deus proibindo as mulheres de parar as pontas do cabelo. Então, quando alguém tinha uma revelação desse tipo, impunha aquilo como doutrina. E o que é interessante é que a Assembleia de Deus sempre teve dificuldade em padronizar um padrão de usos e costumes, mesmo que no geral ainda exista uma padronização, mas a CGADB, que é a Convenção Geral, ela dá muito liberdade às igrejas, de maneira que a igreja que diz que futebol ainda é pecado, já tem igrejas que diz que não é. Tem igreja da Assembleia de Deus que não tem nada a ver com aquela Assembleia de Deus de 20, de 50 anos atrás. Já tem igrejas ainda muito conservadoras. Então, isso ainda existe na Assembleia de Deus, é uma coisa que nós estamos rompendo, mas isso é muito comum, essa confusão com usos e costumes, essa rigidez, não apenas só no usos e costumes, mas também na aplicação da disciplina eclesiástica. Para você ter ideia, quando o rádio chegou no Brasil, era pecado, era com punição, com afastamento, desligamento da igreja, um cristão ouvir rádio. Só em 1937, que o missionário Albert Wedman, numa convenção geral, que legalizou o rádio para usos evangelísticos, mas os cristãos não podiam ouvir, os crentes não podiam ouvir, porque poderia correr o risco de eles ouvirem a pregação e não irem no culto de noite. Então aquilo ali não era considerado uma regra institucional, mas sim como um pecado. E isso, por muito tempo, magoou muitas pessoas, feriu muitas pessoas, mas há quem diga que aquela foi a melhor época, porque foi a época da simplicidade, a época do fervor missionário, essas coisas. Mas ainda existe essa tendência de converter costume em doutrina e não fazer a separação entre uma e outra. Agora eu vou perguntar a esse pastor barbudo aí, que está aí participando, esse pastor que está fora da doutrina aí. Pastor, antigamente, com toda aquela proibição, pastor, existiam aspectos, como disse aí o nosso querido Alexson, o professor Alexson, esse aspecto era melhor mesmo? Assim, porque é claro que a gente não é dessa época também, nenhum de nós três somos dessa época, mas a gente tem essa informação, essa carga, e como disse o Alexson, ainda existem alguns núcleos mais conservadores, quase que retrógrados, vamos dizer assim. Era melhor mesmo do que hoje? O senhor preferia uma igreja mais fechada, sem barba, só o bigode, e às vezes nem o bigode, mais ungida, consagrada, ou isso aí não faz a diferença? A diferença não está justamente nessa desapego. Rapaz, olha, eu tenho um pastor aqui que ele é mais barbudo do que eu, é um dos meus auxiliares, e convidaram ele para pregar. Só que o presbítero da igreja, né, foi anunciar primeiro o pastor, pedir permissão para ver se esse rapaz podia pregar. Ele mostrou a foto do pregador, que é o pastor, um dos auxiliares meu aqui. E o pastor dele disse assim, olha, ele pode vir, mas se ele cortar a barba, se ele tirar a barba, ele vem. Se ele não tirar, ele não prega aqui não. Na verdade, a igreja brasileira, principalmente o pentecostalismo, eles se confundem muito com a história do Brasil, né? Se confunde muito com a história do Brasil pela influência europeia. O Brasil sempre foi um país influenciado, né? Então você vê, a roupa que se usava aqui era a mesma roupa que se usava na época que a França dominava, prevalecia aqui, tanto na cultura quanto na moda, né? Enfim. Então o Brasil sempre foi uma colônia. Sempre foi, nunca deixou de ser uma colônia, em tudo, e ainda é. Mas só que a gente... Você falou de uma coisa aí, alguém pode até confundir o que eu vou falar para não se perder. Eu acredito muito que a liberdade, não sendo cooperada, participada, dividida, contribuída, não sei que palavra usar, ela me torna perdido. Por quê? Porque todas as vezes eu sou livre, eu tenho poder de escolha, eu tenho livre-arbítrio. Mas eu me lembro que existia um tempo onde as pessoas elas questionavam menos o pastor, e eles eram extremamente abençoados, porque eles questionavam menos, mas acreditavam mais. Hoje, se questiona mais os pastores e se acredita menos. Entendeu? Então, você sabe que a Bíblia, ela vai sempre apontar a gente para que tudo que aconteça no mundo espiritual sobre fé. Por isso que é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova a convicção das coisas que se esperam. Mas hoje, infelizmente,
a igreja mudou demais. Os pastores erraram lá atrás? Claro que erraram. Minha saudosa sogra, faleceu há pouco tempo, ela foi excluída porque comprou uma televisão. A minha sogra, ela foi disciplinada porque levou os netos, os filhos dela, uma vez na praia. Ela foi disciplinada, cantava no coral, ela foi excluída do coral. Então, os antigos, eles erraram, eles falharam muito, erraram muito. Mas eu vou lhe dizer, eu tenho 31 anos de crente. Eu sou do tempo, não sou saudosista, porque eu acredito muito que Deus tem muita coisa para fazer no meio da sua igreja, mas eu sou do tempo que nas reuniões de crianças, elas eram batizadas no Espírito Santo. Eu sou do tempo onde as pessoas ouviam o pastor falar não e não perguntavam por quê. Né? Eu sou do tempo onde as pessoas estavam no culto, entravam, iam no banheiro, bebia água e acabou. Só depois que acabasse o culto é que ia ao banheiro. Então, o que mudou? O que muda isso? O que vai mudar é essa facilidade, é a acessibilidade que nós temos. Hoje, aqui, hoje qualquer conversa é teológica. Mas se nós estivéssemos antigamente, acho que a gente, já que somos pentecostais, eu não sei o pastor, a gente estava falando em língua e pulando daqui, entendeu? Tamanha presença de Deus. Então, eu acho que hoje a gente precisa voltar a pegar o que conhecemos, porque o problema não é o conhecimento bíblico, e nem a deturpação daquilo que se conhece. O grande problema é a falta de aplicação daquilo que se conhece. Né? Então, eu acho que se nós fôssemos pentecostais, vou usar esse termo, se nós fôssemos pentecostais da época de William Simon, se a gente fosse pentecostal na época de Daniel Bergo da Vigre, eu acredito que muitas coisas hoje no Brasil não estariam acontecendo. Vou dar um exemplo para você. Por meio do pentecostalismo, hoje seria uma linda oportunidade do mundo inteiro estar procurando as igrejas para serem curados de Covid-19. E, na verdade, nós estamos muito preocupados em não pegar a doença, estamos preocupados em tomar a vacina, isso é fundamental, isso é importante, mas pensamos em Deus depois, pensamos na cura depois. Se nós estivéssemos vivendo o tempo, vou usar esse termo, mas não é isso que eu quero dizer, só para a gente poder entender o tempo de hoje, se nós usássemos aquele tempo da ignorância, mas o tempo da fé, uma fé ilibada, uma fé incondicional, talvez nós não estaríamos passando isso. Talvez alguém fale assim, não, pastor, mas lá em 1928 houve uma peste dessa, também houve uma praga dessa. Ok, mas se você perceber, hoje nós estamos muito mais inclinados para aquilo que é físico, para aquilo que é material. Por exemplo, hoje nós temos o conhecimento, às vezes, para as pessoas saberem que conhecemos, e não para as pessoas saberem o que conhecemos. Tá dando para entender? Sim. Às vezes você tem o conhecimento para a pessoa saber que você tem, e não para a pessoa ter o que você tem, né? Então, eu acho que hoje estamos precisando... Exato, hoje nós estamos precisando muito de sermos pentecostais de verdade. Claro que a gente vê muita meninice. Olha, irmãos, escute isso que eu estou falando para vocês. Aqui, a igreja, na região que eu moro, em Nova Iguaçu, do que tem de igreja, que os caras se juntam e pula para um lado e pula para o outro, não usa máscara, e é um repleplé aqui, repleplé ali. Rapaz, você acredita que os caras quase não pegaram Covid? Os caras quase não pegaram Covid, cara. E às vezes a gente coloca o gel. Tudo garrafa. A gente com álcool gel, a gente com máscara, com distanciamento, a gente com toda aquela vigilância, esqueceu de falar, Deus, governa a tua igreja dentro desse pentecostalismo. Senhor, como Neemias, né? Perdoa-nos do nosso pecado, perdoa a nossa nação e perdoa a nossa casa. Então eu entendo que tem muita coisa errada aí, mas eu entendo que ainda tem pessoas, muitas, e não são poucas. Existem muitas pessoas que estão vivendo o pentecostalismo legítimo. Não a doutrina ou o costume nessa confusão, mas eu acredito que há pessoas, na sua ignorância, torna-se inocente, e na sua inocência torna-se presente em Deus, e na sua presença acontece um milagre. Perfeito. Alexson, suas considerações sobre essa questão aí do poder de Deus e dessa dicotomia que o pastor apresentou aí sobre igreja cheia de... com todos, claro que aqui o pastor não disse que a gente não deve ter os cuidados, né? Que o pastor ele está apenas constatando algo que ele observou, não está dizendo que ninguém não deve manter distanciamento, não tem que usar máscara, ele não disse isso, fique bem claro aqui. Mas o que eu vi, percebi que ele constatou isso. Às vezes, Alex, eu pergunto a você, a igreja de hoje em dia ela tem muito medo. Em comparação, eu não vou nem comparar com a igreja primitiva. Essas palavras, a igreja de hoje está perdendo muito aquele poder, aquela coragem lá do início.
Medo principalmente da própria vida. Antigamente, os pioneiros, os primeiros missionários brasileiros que chegaram aqui no Brasil, especificamente da Assembleia de Deus, vieram para cá. Se morrer, tá bom. Se não morrer, tá bom também. Ou seja, como Paulo disse, se eu morrer, se eu viver, para mim não faz diferença. Tudo é para a glória de Deus. Mas hoje existe um medo, muito, muito medo. A gente acaba descrendo um pouco dessa... O que o pastor Gilson acabou de falar é muito oportuno. A gente tem muita teoria e falta agora aplicação. A gente sabe que Deus cura, mas e na hora da prática? É claro que nós não podemos incentivar qualquer tipo de aglomeração nesse sentido. E eu creio que a experiência ela não pode basear a doutrina, né? Mas eu creio muito na soberania de Deus. E creio que nesses casos específicos, e que o pastor Gilson acabou de falar aí, é Deus em sua soberania protegendo o seu povo, para servir de referência, de que ele ainda cura, de que ele ainda protege, de que ele ainda é o Senhor da história, é o Senhor da situação. Mas sim, nós estamos uma igreja um pouco mais medrosa. No evangelizar, a gente fica imaginando como abordar uma pessoa, qual a reação que uma pessoa vai ter. A gente fica imaginando o que escrever nas redes sociais, imaginando a reação das pessoas. A gente está muito preocupado com a nossa reputação e deixando a reputação do evangelho de lado. Nós estamos muito preocupados em guardar a nossa imagem bonitinha diante da sociedade, enquanto que as pessoas estão vendo o evangelho distorcido e nós com a boca fechada. Porque hoje em dia as redes sociais especificamente viraram uma arena. A gente posta uma coisa e é uma guerra. E muita gente tem fechado a boca, deixado de falar com medo. Sim, não apenas com medo de pegar Covid, mas também com medo de abrir a boca e dizer que o evangelho cura, que o evangelho é a salvação para aquele que crê, e fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse, não considerar a nossa vida importante. Só que existe a nossa vida muito importante para não ser desgastada pelo evangelho. Só que existe uma linha muito tênue aqui, que é não tentar o Senhor nosso Deus. Como eu falei, é uma experiência específica, eu diria que isolada, que não pode basear uma doutrina. Por isso que eu não incentivo as pessoas a se aglomerarem. Deus cura, então vamos exagerar. Não, mas eu creio que nesses casos específicos, em que o pastor falou, foi um caso em que Deus agiu com a sua soberania para dizer que ele ainda é o Senhor da igreja, é o Senhor da história e que está no controle de... Assim, pastor Gilsonei, existe ainda uma resistência muito forte das igrejas tidas, chamadas tradicionais ou históricas, e depois eu estendo essa pergunta ao nosso convidado também, meu querido professor Alexson. Há uma tendência, ou melhor, ainda existe uma resistência nisso das igrejas, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja, não sei se congregacional, eu vejo algumas congregacionais bem, não sei se elas são consideradas, né? Essas igrejas mais históricas, ainda existe ou hoje em dia é mais fácil um pentecostal se chegar lá? Eu me lembro de uma reunião que eu participei, que eu também já fui da Assembleia, eu ouvi o pastor saudoso Nilson de Amaral Fanini, em uma das suas ministrações, ele estava exatamente ministrando na Assembleia de Deus de Madureira, na época do bispo Manuel Ferreira, né? E ele disse assim, vocês nasceram nós, ponto e acabou. Ele vai dizer isso, né? Aí ele vai fazer uma narrativa da época que a igreja batista, né, que seria tradicional, veio para o Brasil em 1880, alguma coisa assim. Antigamente existia muita resistência, né? Porque, falar de Guilhermino Cunha, né? Na presbiteriana do Brasil, uma igreja que não precisamos tecer comentários. Porque assim, Alexandre, assim que funciona, o Alexio pode falar muito bem sobre isso. A questão teológica, e aí, olha ela aí, ó, tá vendo? A questão teológica, a gente confunde um pouquinho, não quero entrar em foco na íntegra disso, mas a questão teológica, a gente às vezes se confunde com relação ao propósito da teologia, né? Às vezes a teologia ela é marginalizada e às vezes nós, teólogos, marginalizamos a teologia também. Porque é como se tivesse uma divisão e uma separação da teologia em si do evangelho que nós vivemos. A teologia é o Deus, teologia é estudo, estamos estudando a respeito de Deus. E quando a gente descobre algumas coisas como a gente, né, essa discussão que acho que vai durar até o arrebatamento da igreja de Armínio e Calvino. Rapaz, eu sei que você depois vai falar sobre isso, mas eu não aguento. Você vê que os dois estão falando de coisas diferentes, né? Só a verbalização é diferente, mas o final é a mesma coisa. Então parece que os caras estão querendo provar uma tese que na verdade não tem, depois que a Bíblia fechou, depois dos concílios fechados, e são esses o cânon, cara, o que tem são apenas palavras que eu vou me posicionar com relação a uma ideia que eu tenho. Isso não pode mudar a teologia, isso não pode mudar a Bíblia em si, né? Então eu acho, hoje, é muito diferente
porque hoje a gente está bem, hoje a gente se relaciona. Eu acredito também que as igrejas neopentecostais, elas também cooperaram muito para que o pentecostal, vou falar de raiz, né, e o tradicional se aproximassem um pouco mais. Então, o neopentecostal, ele acabou sendo usado um pouquinho por isso. Por exemplo, eu sou da Convenção Batista Nacional, que é uma fusão da Convenção Batista Brasileira, da CBB. E eu tenho... Eu chamo CBN. Hã? Isso, a CBN. Exato. Então, quer dizer, tem pastores da Convenção Batista Nacional que não falam em línguas, que não é avivado, que não é renovado, pentecostal, sei lá. Às vezes eu falo, por que o cara não volta para a CBB então, cara? Se o cara tá aqui, não entendi. Então, hoje está mais fácil. O nosso relacionamento é mais fácil. E detalhe, graças aos teólogos inteligentes, sábios, equilibrados e principalmente com a cabeça no céu. Porque nós não podemos dizer que a teologia não presta. Ela é importantíssima e fundamental para a construção da defesa da sua fé e a descoberta de coisas que Deus tem nos revelado. Mas o pentecostalismo e a nossa teologia, hoje elas estão andando mais juntas. Antigamente o pentecostal dizia que a palavra mata. Estou fazendo, amigo, eu me formei em teologia em 2000. Eu me formei em bacharel em teologia em 2000 pelo Instituto Bíblico Ebenezer, em 2000. Rapaz, quando eu fui fazer teologia, os caras falaram que eu ia perder o Espírito Santo. Perdeu o Santos, pastor! Mas olha só, diga, Alex, e você? Como é que você encara isso aí? Hoje existe mais proximidade. E essa tese que o pastor Gilsoné apresentou, de que as igrejas neopentecostais, elas aproximaram, vamos fazer assim, elas colocaram, entraram no meio para dar um equilíbrio nessa equação aí. Qual a sua consideração sobre isso? Sobre o neopentecostalismo, eu já acho que o neopentecostalismo não veio dar um equilíbrio, mas com todo respeito à fala do pastor Gilson, mas eu creio que o neopentecostalismo ele veio para trazer, de alguma maneira, uma visão distorcida do pentecostalismo. Porque há pessoas que olham igrejas pentecostais, ou há pessoas que olham igrejas neopentecostais e dizem que são pentecostais. E existe uma diferença muito grande, uma ruptura muito grande teológica entre uma e outra. Porém, a gente reconhece que há um trabalho muito bom, pelo menos do ponto de vista social, há um trabalho muito bom entre os neopentecostais. Sobre essa abertura que existe agora, a abertura dos tradicionais, das igrejas históricas, em relação aos pentecostais, ainda eu considero muito difícil. Porque você vê muitos reverendos da igreja presbiteriana, muitos pastores batistas, visitando e pregando na Assembleia de Deus. Mas dificilmente você verá um pastor da Assembleia de Deus em uma igreja presbiteriana. A primeira vez que eu vejo agora é o seu pai, o pastor Alexandre. Primeira vez. Existe ainda uma resistência muito grande, porque como as igrejas históricas têm uma tradição teológica muito mais antiga do que a gente, e o pentecostalismo, diante das outras igrejas, é um movimento recente, um movimento jovem ainda, então tem-se ainda a ideia de que pentecostal não estuda, de que não tem teólogo pentecostal sério e tal. Porém, quando a gente abre as portas das igrejas pentecostais, você vê até recentemente o Augusto Nicodemos na Igreja Batista da Lagoinha, que eu nunca imaginava ver uma coisa dessa. 2 semanas, o pastor Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes é o teólogo presbiteriano favorito dos pentecostais, porque ele tem aquele fervor, ele tem aquele fervor pentecostal, mesmo que ele não se caracterize como pentecostal, mas o estilo de pregação, aquele apelo à santidade, é muito característico. Então, as igrejas pentecostais, assim, eu falo pela Assembleia de Deus, porque a igreja Deus e Amor, ela é um pouquinho mais fechada em relação a essa abertura quanto a outros pregadores de outras igrejas, a mesma coisa a Congregação Cristã no Brasil. Mas a igreja quadrangular, a igreja Assembleia de Deus, a igreja do Nazareno, são igrejas mais abertas, em que você vê teólogos de todas as vertentes teológicas indo nas Assembleias de Deus, pregando, fazendo agendas, boa parte das agendas são nas igrejas pentecostais, então há uma abertura muito grande. E eu vejo que isso é bom, porque pelo menos quebra aquela divisão, aquela briga que existia muito na década de 80. E aqui, abrindo um parêntese, o Caio Fábio, na década de 80, ele contribuiu muito para essa ruptura, para essa quebra de barreira denominacional. Hoje é um Caio Fábio diferente, mas naquela década de 80, ele contribuiu muito para que essas igrejas se relacionassem mais. De maneira que ele pregou em igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, em todas as igrejas que foi pregando, abrindo essa margem. E nas igrejas pentecostais se quebra essa barreira que existe, denominacional, só que existe uma preocupação de alguns líderes, que é a influência do calvinismo nas Assembleias de Deus por conta desses pregadores não arminianos. Por exemplo, nós temos na Assembleia de Deus, nós temos já teólogos calvinistas, né?
E há pastores que se recusam a abrir a porta para a igreja, para pastores calvinistas, temendo uma possível influência quanto ao calvinismo e retirar o arminianismo, que é tradicional entre os pentecostais do Brasil. Mas, no geral, eu considero muito boa esse relacionamento. Creio que deve haver uma abertura por parte das outras igrejas históricas, porque nós temos teólogos pentecostais sérios, porque o pentecostalismo ele sofre muito de estereótipos, de coisas que não são verdades. Há, por exemplo, teólogos históricos das igrejas históricas que não reconhecem nenhum teólogo pentecostal. Acho que ninguém gosta de Bíblia, acho que ninguém lê teologia, mas quando a gente parte para um Stanley Horton, no Brasil, Antônio Gilberto, Ciro Sanches e muitos outros, a gente vê que tem muita gente boa entre os pentecostais e que deveriam estar abençoando outras igrejas também fora do arraial pentecostal. Vamos lá, Gesiel Gomes, verdade, falou tudo. Ele é chamado os príncipes dos pecadores. Príncipe dos Pecadores. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mensagem dele. Sempre escuto as mensagens do pastor Gesiel Gomes. Gesiel Gomes é sensacional. Agora eu queria saber o seguinte, ele falou aqui, o Alexson foi perfeito aqui na sua ponderação e acabou nos ajudando no nosso próximo ponto, que é justamente essa presença do pensamento, e aqui eu vou usar toda a técnica que a gente aprende da Universidade de Jornalismo para poder falar as palavras, né? A gente tem que usar toda uma técnica. A presença do pensamento calvinista no meio pentecostal. E aí a minha pergunta vai para o pastor Gilsonei, e depois, se você quiser até falar também, Alexson. Porque eu percebo, e eu já tentei ser de grupos que discutem, né, esse assunto, mas eu vejo e percebo que chega a um ponto, que aquilo deixou de ser um desejo de um tentar compreender o outro, ou um tentar conviver com o outro, se tornou um fla-flu. Se tornou, para você que não é do Rio de Janeiro, se tornou um Corinthians e Palmeiras, se tornou um Ceará contra a Fortaleza, se tornou um Cruzeiro contra o Galo Mineiro, ou se tornou, desculpa aqui, Bolsonaro contra Lula, se tornou isso. E é muito ruim para o reino de Deus essa briga, porque não se tornou mais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou passar a palavra. No Podcast, a gente debate todos os dias, no WhatsApp, vários temas, né? Todo dia a gente tem um tema, a gente debate cada tema. E nós tivemos esse tema, calvinismo versus arminianismo, ou salvação versus livre-arbítrio. Esse tema durou 4 dias. E não terminou. Acabava meia-noite e eu falava, todo mundo quieto, ninguém mais fala. Aí acabava meia-noite, no dia seguinte a gente só começava 8 da manhã, meio-dia, e meio-dia ia até meia-noite, e eu falava, fica quieto todo mundo. Foram 4 dias. Ninguém chegou à conclusão. Também o podcast não é para ninguém escrever um edito no final, não é? É para a gente debater. Mas tal é, e agora foi proibido no podcast falar sobre isso. Proibido. Pastor José, como é que essa história é calvinista dentro da igreja pentecostal? Isso é bom ou ruim? Como é que é isso, pastor? Olha, Alexandre, eu vou falar para você com todo certeza. Eu prefiro ouvir o nosso mestre em teologia. Porque eu sou muito assim, sabe? Eu entendo que o evangelho ele precisa ser muito prático. Eu entendo muito isso. Eu acredito muito que toda a linha teológica, até o nosso irmão falou sobre o Caio Fábio, toda a linha teológica, ela precisa ser muito bem analisada. Mas a gente precisa analisar principalmente os propósitos, sabe? Se a gente não chega no denominador comum, se na verdade, claro, não vai chegar nunca. Calvino e Hermínio não vai chegar nunca. Armínio não vai chegar nunca. Se a gente não chega em um denominador comum, eu acho que a nossa discussão é debalde. Eu acho que acaba sendo uma discussão inútil, sabe? E eu vou lhe falar com toda sinceridade. Depois que eu li Armínio, depois que eu li Calvino, e não fui tão profundo nisso, confesso para vocês, eu deixei um pouquinho algumas discussões teológicas, tanto de Calvino, como... É mais ou menos Lutero, né? Lutero vai dizer, se tiver alguém ressuscitando morto, e se não for pela palavra, desconfie. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que essa discussão do calvinismo, ou arminiano, tradicionalismo, ou pentecostalismo, ou renovado, eu não gosto de falar. Porque eu acho que vai levar esse tempo que você vai falar aí, esse tempo que você falou, vai levar 4 dias, vai levar 15 dias. Para falar a verdade, numa discussão dessa, eu concordo com todo mundo. Chega um ponto que a gente não aprende mais, pastor. A gente não tá. Não. Chega um ponto que a gente percebe que a gente não está mais aprendendo com um pensamento e com outro pensamento. Chega um ponto que você está querendo parar. Tá virando briga. Porque você veja bem, eu tava pensando.
ele depende, alguns aspectos muito diferentes, mas você fica pensando, fala, que é isso? Um defende o livre-arbítrio e a salvação da vida de alguém a partir da sua escolha. E o outro defende que o homem é pecador. Jesus, não são os dois o pecador? Defende que o cara não tem jeito, eu estou falando não pelo Espírito Santo, que o cara é a depravação. Quer dizer, no final, os dois não são alcançados por Cristo. Se no final os dois são alcançados por Cristo, eu não entendo, eu confesso para você. Se você me perguntar, pastor, trabalha na íntegra comigo, com Armínio e com Calvino, eu vou falar para você, cara, não me chama para esse troço, que eu não sei o que eu falo. Entende? Não porque eu sou ignorante, mas sim porque a gente vai pensando em cada colocação, em cada posição, que você fala, no final a gente não está chegando no mesmo lugar. Então, será que não é uma transferência só de conhecimento, aquilo que eu estava falando, apenas mostrar para o outro o que eu sei? Porque, na verdade, né? Aí Alexandre, porque aí é que está aquilo que eu falei anteriormente, né? O que vai acontecer? Você não chega a lugar nenhum, não edifica ninguém, é igual a graça, né? Quando você pega Gálatas, quando você pega Éfesos, cara, falar da graça é falar de favor, acabou, cara, entendeu? Não interessa que graça é essa, o que interessa é que a gente precisa ser a graça prática. Eu não estou mudando de assunto, mas eu acho que o arminiano e o calvinismo, eu acho que a gente precisaria fazer uma reforma nisso. A gente precisaria fazer uma reforma nisso. Os teólogos, né? O pastor colocou muito bem, Hernani Dias Lopes, um homem ilibado. Eu acho que a gente precisaria fazer uma reforma disso e dizer, cara, vamos deixar nosso orgulho de lado e vamos para as coisas básicas e fundamentais. Porque se for básico e fundamental, a gente chega, que é gente, que é alma, que é revelação daquilo que Deus dá para você. Eu não estou falando revelação que desce do céu, estou falando revelação das Escrituras. Tá entendendo? Acho que é mais ou menos isso aí. E aí, Alexson? Falou Perfeita, um pouco mais. A colocação do pastor foi perfeita, porque enquanto a gente passa brigando por discussões, por detalhes teológicos, o diabo leva vantagem sobre isso tudo. Então, e é bom quando os pastores deixam de lado essas divergências e vão para o foco, que é o evangelho e a evangelização. Eu comentei no início é que os pastores pentecostais, alguns, eles têm restrições à presença de pregadores não pentecostais em seus púlpitos, não somente pela questão calvinista, mas pela própria questão cessacionista. Ou seja, um problema. Aí faz uns 4 anos, mais ou menos, no Rio de Janeiro, a CPAD Megastore, que é uma loja gigante que inauguraram no Rio de Janeiro, convidaram vários teólogos, inclusive o Ed Renekiewicz, depois se arrependeram de convidar e tentaram levar o Augusto Nicodemos. Houve uma pressão na internet que acabaram cancelando sobre o Augusto Nicodemos, porque um dos vídeos ele aparece criticando, imitando línguas estranhas, né? Isso pegou muito mal para ele. Então cancelaram a participação dele, porque alguns pastores já temem que ele, por ser um erudito, influencie os pastores a deixarem o pentecostalismo, por exemplo. Então existe essa dupla preocupação. Realmente, você falou que é muito preocupante, né? É muito preocupante essa rusga, né? Essa disputa que alguns causam, né? Eu espero que isso acabe, porque o pastor Augusto Nicodemos é um grande teólogo, é um grande professor. Hernandes Dias Lopes, eu acho que, como disse o pastor Gilsonei, né? A gente deve procurar aquilo que a gente crê juntos, né? Agora, deixa a discussão para seminário, deixa a discussão para o podcast, deixa a discussão nem para a escola dominical, deixa a discussão para uma festa, um encontro de teólogos, mas deixa as ovelhinhas, os novos discípulos estão vindo. Bem, vamos lá. Vamos prosseguir aqui no nosso tema, que a gente tem algumas coisinhas para falar ainda. E aí eu falo o seguinte, essa é uma pergunta que eu deveria ter feito no início, que é experiência. Qual foi a sua experiência, primeira experiência pentecostal, né? Que você falou assim, isso é o movimento pentecostal em minha vida, na prática. Vamos lá, Alexson. Como é que foi a sua primeira experiência que você falou assim, gente, eu estou sentindo aqui o Pentecostes em mim. Fala para mim, pode ser até o batismo do Espírito Santo, às vezes pode não ser. Eu, quando fui batizado do Espírito Santo, eu não falei línguas, mas eu sabia que eu estava sendo batizado do Espírito Santo, porque quando eu acabei, que eu pregava, meu filho fazia congregação no colégio, e dei muita aula para Jesus no colégio. Só fui falar em línguas na outra semana. Mas fala para mim, a sua experiência, Alex, e depois do pastor Gilson. Alexandre, a minha experiência na igreja, no pentecostalismo é desde que eu existo, porque eu já nasci, me criei, cresci e permaneço na mesma igreja pentecostal. Então, eu sempre estive muito envolvido com o trabalho da igreja, com o trabalho da pregação desde os 12 anos, evangelização. Essa é a minha experiência pentecostal dentro da igreja e de estudo da palavra de Deus. Diferente de que ainda existe
a gente precisa confessar que ainda existe um certo... Por ser o pentecostalismo formado basicamente por pessoa de classe mais baixa, então existe um certo desprezo em relação ao estudo sistemático da Bíblia. Então, isso para mim não foi um problema, porque a minha experiência pentecostal é uma experiência de estudo da Bíblia. Sobre o batismo com o Espírito Santo, não foi... Cada um tem uma experiência diferente, né? A minha experiência não foi espetacular, escandalosa, ninguém soube. Igual você, Alexandre, ninguém me ouviu falando em línguas, ninguém soube, mas aí Deus me revestiu de poder, e a partir disso, a minha vida não foi mais a mesma, porque a experiência do batismo com o Espírito Santo, pelo menos para mim, é antes dela e depois dela. Depois dela existe um impulso muito maior para a evangelização, existe um impulso muito maior para servir a Deus, para se dedicar, para não medir esforços para servir a Deus. Então a minha experiência pentecostal, não necessariamente com o batismo no Espírito Santo, mas desde que eu nasci, ou já ser levado à Igreja Assembleia de Deus, a minha experiência pentecostal é essa. Basicamente, palavra, envolvimento com o serviço cristão e principalmente escola bíblica dominical. Desde os 12 anos de idade, eu sou professor de escola dominical, eu senti o chamado de Deus para a minha vida, o chamado para a salvação e para o serviço cristão da escola dominical, aos 8 anos de idade. Então a minha experiência pentecostal é essa: palavra, oração, evangelização, serviço e, por último, o batismo com o Espírito Santo, que é recente também. Olha só. Olha que interessante isso. E isso é uma riqueza muito grande que o Alexson está falando aqui. A experiência dele com o pentecostalismo é a dedicação à obra, à palavra, ao reino. Às vezes as pessoas elas se dedicam, mas elas não têm a experiência. Não é? Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Eu acho que todo cristão que busca o batismo do Espírito Santo, eu vi esse testemunho do professor Alexson. E, pastor Jusinei, eu sei do teu passado, eu sei da tua história, mas eu quero que você conte. Porque eu estava lá. A minha experiência é muito louca, né? Cara, são muita coisa muito louca, mas uma delas foi com seu pai. Eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro tem as comunidades e tal. Eu me lembro que a minha sogra morava na Cidade de Deus. E nós fomos lá, né, fazer um trabalho lá, evangelístico e tal. E eu era novinho, tinha saído do futebol e tal. E quando chegamos lá, os meus cunhados tinham juntado muita gente, só jovem. A sala da minha sogra, pequenininha, era mais ou menos assim, o lugar que cabia 10 tinha 50, era mais ou menos isso. O cara mais próximo, mais distante de você estava assim, ó, olhando para você. E eu me lembro que nesse dia que fomos lá orar, o pastor Willibaldo foi enviado pelo pastor Braulio. E o pastor Willibaldo falou assim, seu pai, falou assim, não, eu só quero que os jovens vão comigo. E eu fui no meio, né? Eu fui no meio. Rapaz, tinha muito jovem. Aí o pastor Willibaldo falou assim, ó, vamos orar, daquele jeito dele, né? Vamos orar. E ele levantou a mão e falou, Deus, gritou, né? Deus! Rapaz, caiu todo mundo endemoniado, velho. No nosso pé, os caras se rastejando no pé da gente. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu olhava pra ele, o que é isso? Ele, expulsa, bota a mão, expulsa. Nome de Jesus. Cara, olha, era mais ou menos umas 40, 50 pessoas caídas no chão, uma por cima da outra, coisa de louco. E a gente começou, em nome de Jesus, cheio de medo, né? Em nome de Jesus. E eu me lembro que nessa oportunidade, expulsou, todos eles aceitaram Jesus, mas uma menina não. Aí ele foi, orava pela menina, expulsava o demônio, perguntava à menina, você quer aceitar Jesus como Salvador? E eu vendo isso tudo, né? Ela, não quero. Aí ela saía. Quando ela saía na porta, o diabo pegava ela lá, aquela gargalhada horrível. Aí a menina trazia ela de volta, a irmã trazia ela de volta, ele expulsava o demônio, ele perguntava, você quer aceitar Jesus como Salvador? Não. Isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes. Por último, o pastor Libaldo disse assim, eu vou orar por você a última vez, eu vou orar por ela, que ela estava endemoniada, eu vou orar por ela a última vez. Eu vou expulsar, se ela não aceitar Jesus, eu não vou orar mais. Aí ele foi, expulsou o demônio dela, aí ele perguntou, você quer aceitar Jesus como Salvador? Ela disse não. Aí o pastor Libaldo falou, não vou orar mais por você. Naquele dia essa menina foi embora endemoniada, cara. Aquela gargalhada horrível, macabra. E a gente ficou triste por causa daquela menina. Mas muita gente aceitou Jesus Cristo. Então eu tive muitas experiências com o pastor Willibaldo, com o pastor Braulio, a gente subindo um monte, né? Foram muitas pessoas curadas. Eu fui batizado no Espírito Santo no dia que eu fui batizado nas águas, em Bacaxá. Então as experiências são muitas. E inclusive eu orei com a minha esposa e disse para minha esposa que a gente acaba sendo muito administrativo, o culto bom, agora tudo online, vamos filmar, iluminação diferenciada. E eu esqueci disso, cara, dessas experiências. Eu tenho jejuado,
e tenho orado muito com a minha esposa e eu tenho falado com Deus, Senhor, traz para mim a cura, o avivamento, traz para mim a libertação. Tenho orado muito e Deus já tem trabalhado aqui na nossa igreja agora mesmo. Amém. Glória a Deus. Eu estou falando com vocês agora mesmo. São 9 horas e 47 minutos. Eu tenho um grupo de 30 a 35 pessoas aqui em cima, estão orando e vamos até 11h30 da noite. Acabando aqui, eu vou me unir a eles. E nós estamos orando até 11h30 da noite por alguns propósitos. E aqui está muito frio. Então, essa experiência que eu tive foi fantástica. Isso daí já tem 30 anos, né? Tem aproximadamente 30 anos. E foi muito top, foi muito top. A gente tem aí 11 minutos. E eu queria falar do nosso último tópico. A gente tinha tanto tópico para falar, pode fazer até 2, 3 podcasts sobre esse assunto. Mas eu queria falar sobre a questão aí do estilo de vida pentecostal. Eu posso dizer assim, o estilo de vida pentecostal se refere justamente ao cancioneiro, à linguagem, né, varão? Tá chegando minha varoa agora, tá chegando minha varoa, a terra. Mas nós temos aí o cancioneiro pentecostal, nós temos os jargões, nós temos o estilo, né, visual, ou vamos dizer assim, a igreja barulhenta, aquele povo barulhento, né? E aí, Alexson, na parte musical, nós temos 2 aspectos importantes. Nós temos um inário que eu estou arrepiado até aqui, que é extremamente importante para o cancioneiro cristão, que é a harpa cristã. E nós temos também um outro lado, que são os corinhos e os cantores, e um estilo musical todo especial de música. Então eu gostaria que você fizesse aí um apanhado, depois aí o pastor Gilson, a gente tem aí 10 minutos mais ou menos para a gente equalizar isso, para falar um pouco sobre isso, e também um pouco sobre o estilo de vida do pentecostal. Será que a gente consegue em 3 minutinhos cada um? Bom, vamos falar um pouco, né, sobre esse estilo de vida pentecostal. Ele é interessante porque o pentecostal ele é muito mais espontâneo do que os demais crentes. Ele é um pouco mais aberto. Tem essa questão de evangelização, então o pentecostal é um pouco mais aberto para falar com todo mundo, para dizer alguma frase, alguns jargões interessantes. E em se tratando de estilo de vestir, eu até diria que o pentecostal tem uma moda, a moda pentecostal, de se vestir, um estilo único de se vestir, de maneira que em muitos lugares do Brasil, roupa de crente, a expressão que é usada, é para se referir, na verdade, à roupa dos pentecostais. O terno, o paletó, a gravata, a saia da irmã. Então, existe esse estilo. Com relação à harpa cristã surgiu a partir da necessidade de ter um inário que reforçasse a doutrina pentecostal, que andasse lado a lado com o pentecostalismo. Então, você vai ver canções estritamente doutrinárias, canções que não são superficiais, são canções que estão muito bem embasadas dentro do que o pentecostalismo se fundamenta, que, por exemplo, a questão arminiana, tem muitas canções de perspectiva arminiana, o próprio pentecostalismo, a ênfase na cura divina, a ênfase na volta de Jesus, tem canções com toda essa temática. Como? Arrebatamento da igreja, Apocalipse. Arrebatamento. E quando a gente sai da harpa cristã e vai para a música popular cristã, em razão do número muito grande de pentecostais, há muitos cantores pentecostais que têm um estilo próprio, que têm uma marca própria. Porém, eu percebo que na década de 80, na década de 70, pelo que eu tenho ouvido das canções, não havia uma preocupação de segmentar música pentecostal, música tradicional. Por exemplo, cantores como Oséias de Paula eram cantores pentecostais, mas que as músicas deles até hoje são cantadas até na igreja adventista, que é uma igreja um pouco mais fechada. Exatamente, porque o Edson Coelho, o principal compositor do Oséias, ele teve muita preocupação em fazer uma música que unisse o povo de Deus e que pudesse ser cantada em qualquer igreja, independente da vertente teológica que aquela igreja abraçasse. Só que recentemente foi criado um estilo pentecostal, que foi muito popularizado pela Cassiane, né? A Cassiane é a referência de cantora pentecostal. Então, com isso, vem a influência dos corinhos, desses hinos pentecostais. A presença do fogo, muito frequente do fogo, do descer do Espírito, do derramar do Espírito, vai abalar, vai sacudir. Essas expressões pentecostais que foi influenciada por esses corinhos muito comuns nas vigílias, nas tradicionais vigílias da Assembleia de Deus. Só que eu percebo 2 grandes alertas, assim, é que existe agora um certo desprezo com relação à harpa cristã. A igreja se não canta mais os hinos da harpa cristã, porque as letras são singelas, são letras cujo foco é a escritura, Deus e o pecador. E em um tempo em que o humanismo entre os seres humanos está muito frequente, canções que exaltam a Deus, eles estão perdendo proeminência, que é o foco da harpa cristã. E a gente vê, por exemplo, agora cantores que se dizem pentecostais, mas que, na verdade, a música que eles cantam não tem nada a ver com aquilo que o pentecostalismo clássico ensina. Tem mais a ver com o neopentecostalismo do que pentecostalismo. Mas, enfim,
Existe uma tradição pentecostal muito forte no jeito de falar, no jeito de orar, no jeito de fazer culto, na nossa espontaneidade. Nós não somos tão formalistas como outras igrejas. Existe uma ordem e esse é o estilo pentecostal. É assim que eu cresci nesse estilo, eu amo esse estilo, porém eu preciso discordar de algumas coisas que se acrescentaram a esse estilo e que não existiam lá no início, como, por exemplo, um pouquinho dessa distorção da mensagem que pentecostal nas canções que deveria ser dedicada a Deus, mais focada em Deus, canções mais cristocêntricas, e, na verdade, estão se tornando canções muito humanistas. Então, quando alguém fala estilo pentecostal de música, eu já até me entristeço, porque eu já sei quais são as temáticas. Não tem nada a ver com aquilo que cantava Shirley Carvalhais na década de 80, por exemplo, que eram canções pentecostais, cuja temática era puramente bíblica e não era muito voltada em massagear o ego humano, em músicas para terapia da alma, digamos assim. Muito bem. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou ver os meus inimigos ajoelhados aos meus pés, tá bom, pastor Gilson Ney? Mas diga, pastor Gilson Ney, esse estilo de vida pentecostal, como é que o senhor analisa e essa parte do cancioneiro, da gente que o professor Aledson falou com tanta propriedade, né? Fica até difícil a gente comentar depois que ele falou isso, né? Fala. Com relação ao estilo de vida, caramba, eu acho fantástico, cara, mas é muito maneiro, sabe? E sabe o que nos arremete, mexe com as outras denominações, nos não pentecostais? É que, de fato, a gente está vivendo num tempo tão sensual que a tua roupa difere, sim. A sua forma de se vestir difere, sim, sabe? Então, o interessante é que a sensualidade é um pecado de mão dupla, né? A mulher ou o homem se veste de modo que chama a atenção do outro, ou seja, você tem intenção de chamar a atenção e o outro acaba tendo a sua atenção também chamada. Então, eu acho que é muito bacana, sabe? Tem uns estilos aí, tem uns caras botando uns cinto maneiro, né, cara? Um cinto legal, camisa da Dudalina. Mas camisa da Dudalina. Pô, se não fosse os pentecostais, cara, a calça vincada já nem existia mais, pô. O vinco das calças, né? Então, eu acho que é muito fantástico. Eu amo. O nosso culto, né? Nossos cultos a gente não usa praticamente paletó. Só na Santa Ceia. A gente usa paletó, mas é esporte fino direto. Mas no outro dia eu falei, não, vamos botar um paletó aí, daqui a pouco eu vou esquecer como é que faz o nó da gravata, mano. Vamos botar aí. Então, cara, eu acho muito fantástico. Eu acho legal. Na igreja eu fazia assim, ó. Quando era dia de ceia, eu dirigia, era diretor de louvor, falava, pelo menos na ceia, gente, todo mundo social. Então, no dia da ceia, tava todo mundo igual os crentes. Falei, vocês vieram tem crente mesmo, hein? Eu acho legal. O que eu não acho é o juízo, né? Outro dia uma irmã veio congregar com a gente, ela com roupão, né? Ela, pastor, posso congregar com o senhor? Ninguém vai falar da minha roupa, não. Eu falei, irmã, fica tranquila que eu conheço a igreja que eu sou pastor. Nem se preocupa que as pessoas vão falar da tua roupa. Você precisa entender e ter cuidado, é de você não falar da roupa das outras pessoas. Eu conheço. Aí essa irmã veio pra minha igreja. Mano, depois ela trocou de roupa, botou a roupa pior do que as outras colocavam. Eu chamei ela e falei, pô, minha irmã, o que houve com você? Então isso você já tem um problema aí. Então, eu acho que é dentro do respeito, todo mundo veste o que quiser. Quando eu falo quiser, muito relacionado ao seu próprio testemunho, que você é templo do Espírito Santo. Bom, agora com relação aos cantoneiros, às músicas, eu sou como o nosso irmão Alex. O que acontece? Hoje é comércio, né? Música hoje é comércio. Então as músicas hoje, elas são feitas para vender. Então aquele chiclete, né? Elas são feitas para vender. Então é muito diferente da harpa cristã, do cantor cristão. Por exemplo, Paulo Lema Macalão escreveu quase a metade da harpa cristã, né? Então, quer dizer, você pensa o 212 da harpa cristã, aquele refrãozinho que diz assim, entra aonde a luta é mais ranhida. Mano, o cara tá falando, ó, vai pra dentro aonde o pau tá quebrando, é que você tem que... Entendeu? Então, quer dizer, mas o problema também... Não, o senhor falou de ranhida. Quando eu era criança, pequena, e eu ia na casa da minha avó, ou na igreja da minha avó, eu ouvia um hino que dizia que eu ia para o supermercado. Supermercado que dava medo. E eu falava, eu não quero ir nesse supermercado, não. A minha avó, que supermercado é ele, meu filho? Eu andava pela senda de horror. Aqui no Rio de Janeiro tinha um supermercado chamado Senda. Eu tinha medo de ir no supermercado Senda. Eu falava, eu não vou na senda de horror, não. Mas eu acho que as pessoas também fugiram um pouquinho do cantor cristão e fugiram um pouquinho também da harpa, fugiram por causa desse mercantilismo. Só que vamos analisar o seguinte, se é um mercantilismo musical, a gente tem que avaliar também que naquela época, quem cantava os hinos da harpa, não existia cantores, ministério de louvor, quem cantava eram os presbíteros e o diácono. E diga-se de passagem, como alguns deixavam o hino da harpa feio, gente. É lindo, é bonito,
Mas os caras deixavam o hino da harpa feio. Então, eu sou de Assembleia de Deus, e o cara... sabe? Então acaba deixando, então ficava perguntando, alguém quer sugerir aí um hino? Então eu acho que é revelado, são músicas reveladas. É a verdadeira cena do horror. É a verdadeira cena do horror. Literalmente. Agora, o que eu acho é que os assembleanos e os batistas que usam o cantor cristão e também a harpa cristã, eu acho que essa galera deveria fazer o seguinte, vamos remanejar isso aí, vamos deixar a música com quem é músico, vamos deixar o louvor com quem canta, vamos deixar a palavra com quem ministra, vamos deixar a educação com quem vai educar. Eu acho que faria... Claro que já houve muitos cantores que repaginaram a harpa cristã e repaginaram também o cantor cristão. Mas eu acho que deveria existir uma campanha, nem que fosse nas próprias igrejas, que hoje tem, a Assembleia de Deus tem muito Ministério de Louvor, e fazer, cara, bota a música na mão de quem é músico. E faz esse cara pegar o hino da harpa, fazer uma harmonia nova, entendeu? Fazer uma conjunção nova instrumental, fazer um instrumental diferente. Eu duvido como esses hinos, eles não seriam cantados novamente em todo o nosso Brasil e mundo, entende? Já existe, eu acho que até que o Alexson pode falar sobre isso também, já existe uma iniciativa aí de uma associação ou trabalha com criança que fizeram arranjos destas canções que eu fiquei encantado com o arranjo que fizeram. Botaram música brasileira, botaram rock, botaram funk, R&B, né? Botaram uma coisa mais, não funk carioca, né? Mas um funk mais americano, dos anos 70. Mas é um negócio, se você, Alexson, tem notícia disso, se você viu, não, experiência, não tive, olha, não. Eu vou descobrir, eu vou encontrar, eles fizeram para criança, inclusive, com animações maravilhosas, né? E com os arranjos, que eu acho que dá para cantar na igreja tranquilamente, pegar aquele arranjo ali, pegar o pessoal do louvor e falar, vamos cantar nesse arranjo aqui, tá maravilhoso. Mas eu queria me aproximar para o final desse bate-papo, chegamos já 10 horas da noite. E a bateria está acabando. Pois é. As considerações finais, primeiro aí, do Alexson, e depois do pastor Gilson. Obrigado mais uma vez. Ô, Alexandre, eu que agradeço por ter se lembrado de nós, por participar dessa conversa sadia. Também muito feliz em conhecer o pastor Gilson. Já é a terceira vez, já é a segunda vez que eu desmarco viagem para o Rio de Janeiro por conta da pandemia. Marquei em 2020 não deu, este ano não deu por causa da pandemia. Mas o próximo ano eu estou marcando ir no Rio de Janeiro por volta do mês de junho, julho. E eu espero conhecer vocês pessoalmente, para a gente conversar pessoalmente nessa comunhão cristã. E dizer que ser pentecostal para mim é um privilégio muito grande, de viver essa experiência na prática, de poder pregar nessa experiência, com esse fervor, crendo nisso e levantando as bandeiras do pentecostalismo, que Jesus Cristo cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo e que vai voltar. Então, muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada. E dizer para o pessoal que está nos assistindo que é bom, visitem uma igreja pentecostal, genuinamente pentecostal, onde tem palavra, onde tem Bíblia, onde tem louvor e onde tem o mover do Espírito Santo. Alexson, deixa aí o seu Instagram e a sua página, né? O Alexson tem um canal que além de outros assuntos que ele fala de assuntos interessantíssimos, ele fala sobre os hinos da harpa cristã. E queria que você deixasse aí pro pessoal como faz para encontrar você. Sim, o problema é que meu nome é até complicado de falar, mas é ALESCK, Alexson, ALESCKSON. No Instagram pode procurar Alexson, que é o único que tem por lá. No YouTube também é a mesma coisa, no Facebook. Estamos lá, tem vídeo toda terça e todo sábado. Inclusive, terminando essa live aqui, eu vou fazer uma live na minha página, que vai ser editada e postada amanhã no meu canal. Já estamos nos aproximando dos 30 mil seguidores e, além de falar sobre temas teológicos, eu abri uma série falando sobre a história dos hinos da harpa cristã e que tem sido uma experiência sensacional. Tá demais isso aí, tá muito bom esse negócio aí. Não esqueçam, vão lá na página do Alexson, não se esqueça, ALECKON, Alexson. Pastor Gilsonei, também é um nome diferente, né? Filho, pastor, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Foi bom, foi muito bom. Alex, não te conhecer foi muito bom. Quando você vier no Rio, rapaz, passa aqui na PNL, hein? Amém. Eu quero agradecer muito. Meu pai já falou que vai pegar ele para andar com ele no Rio de Janeiro. Meu pai já falou isso. Vai vir aqui em Nova Iguaçu. Vou levar ele aí em Nova Iguaçu. Vem sim. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Aqui para mim é uma honra muito grande, foi muito bom poder compartilhar com vocês, bater esse papo, foi muito legal. E eu espero muito que a gente possa ter oportunidade. Bom, o Alex falou que está com 30 mil seguidores aí, é isso mesmo? Quase 30. 28 mil e alguma coisa. Rapaz, eu acho que eu não tenho nem 1000, rapaz. Não tenho. Mas olha, é só procurar aí, a gente tá no Instagram também. A gente tá falando com o Gilson Ney, pastor Gilson Ney, né? Gilson Ney separado. Gilson. Gilson com G. Ah. Gilson Ney. Vou seguir o senhor lá.
Tá bom, gente, um beijo para vocês, foi muito bom. Você que está nos ouvindo, você que está Qual é o endereço da igreja, pastor? O endereço da igreja em Nova Iguaçu, para quem quiser fazer a visita, é uma igreja pentecostal. Exato, a nossa igreja é a Igreja Batista Peniel, renovada, Renovada, é. Igreja Batista Peniel, em Marapicu, bairro de Marapicu, Nova Iguaçu. Nosso estudo é quarta, às 19h30 e os domingos às 18 horas, com muita celebração e tem sido bênção para a nossa vida. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado. Gente, estamos terminando mais um podcast On. E este vídeo vai lá para o nosso canal do podcast, que você vai poder transferir e fazer o compartilhamento com mais pessoas. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. E muito obrigado, Alexson. Fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Jesus. Pode Cris, debate com inteligência.